início a mais uma noite profética. Ontem lá em Mogi, eu até postei a foto, né, da Emília com a Ete lá, e aí coloquei assim, uma noite profética que aqueceu os nossos corações, né? Porque está muito frio, né? Eu particularmente não sou fã do frio, não. Eu vou ser sincero para você. Eu gosto bem de um calor, viu? Eu acho que calor é vida. Boa noite você que me assiste. Deus abençoe a tua vida, você que está na sua casa também, que Deus possa falar com você nesta noite, que Deus, Ele... Isso, corta o som aí, Teco. Glória a Deus, Teco. Acho que é só baixar, baixou da mesa, deve estar aberto o som da mesa. Às vezes não dá para... Eu já tentei cortar o som aí no computador, não sei porque ele não desliga aí, então o som da mesa mesmo se abaixa aí, né? Gente, glória a Deus, né? Vamos dar início a esse culto, essa noite profética, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você, se você puder, abra a tua Bíblia em Provérbios 18, nosso plano de leitura. Nós estamos lendo Provérbios 18. E é muito interessante. Provérbios, na verdade, é um livro de sabedoria, né? Chamado como um livro de sabedoria. A gente acha em Provérbios resposta para tudo, ou um direcionamento para tudo. Eu até deixo uma dica, né? Deixo uma dica para você. Tente ler todos os dias um provérbio por dia. Tem 31 provérbios. Se você pegar ele durante o mês, você consegue ler um por dia. E eu tenho certeza que Deus vai falar isso com você. Mas se eu não consigo ler um provérbio por dia, divide ele vou ler 10 versículos de um provérbio, depois o outro, e assim vai. Você vai ver o tanto que Deus vai falar com você. E esse daqui não é diferente, né? Esse daqui não é diferente. Tem tanta coisa que a gente podia aprender, mas abre aí no verso 8, por favor, Teco. Desculpa, 9. Olha só, 9. Olha o que ele diz. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. E o verso 11 diz: a riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Gente, esses 3 versículos podiam nos dar uma gama de ensinamentos. Poderiam nos dar muito ensinamento. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer aqui no verso 8 que aquele que relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Quando a gente fala de trabalho, a gente pensa apenas naquilo que a gente faz para a gente ganhar dinheiro. Mas tudo que nós fazemos, nós exercemos um trabalho. Até para vir à igreja é um trabalho. Não é verdade? Então, quando a gente não entende isso e a gente começa a relaxar naquilo que nós vamos fazer, a Bíblia diz que nós somos irmãos daquele que destrói. E muitas vezes o nosso grande problema de não conseguir viver aquilo tudo que Deus tem para as nossas vidas é porque nós, infelizmente, estamos levando tudo aquilo que a gente tem para fazer de uma forma relaxada. E o que Deus está nos falando hoje nessa noite, mesmo no meio desse frio, só que você está saindo da tua casa, essa noite é profética, amém? Amém? Só de você sair da sua casa, você já está melhor do que muita gente. Só que você está aqui hoje, porque você está exercendo, você saiu muitas vezes, ou melhor, muitas vezes não, você saiu desse lugar de conforto. E uma coisa que Deus não fica é devendo nada para ninguém. Então, quando você abre mão, quando você fala assim, não, vou me esforçar, porque a Bíblia está dizendo que aquele que relaxa, ele é irmão daquele que destrói. Mas se você hoje está aqui, é porque você se esforçou, então Deus está vendo o teu esforço. Isso não é troca. Gente, a gente tem um grande problema, é que a gente tem um grande costume de achar, porque eu não preciso fazer nada para receber a dádiva de Deus. Para aí, toda bênção é condicional. A única coisa que não é condicional na nossa vida é a salvação, amém?
A salvação não é condicional. Ela não tem um fio de cabelo, um pedaço da minha unha, não tem nada. A Bíblia diz que eu só preciso crer. Eu creio e pronto, acabou. Agora, as outras coisas, muitas vezes, na presença de Deus, nós precisamos exercer um esforço. É condicional. A bênção é condicional. Aquilo que você está recebendo hoje, nessa noite, só está recebendo quem está aqui. Então você hoje, você já saiu na frente, você hoje está com um passo na frente. Por quê? Porque você não relaxou no seu trabalho. Olha, eu estou falando de um versículo do que eu li. Quantas coisas a gente podia aprender, né? Quantas coisas a gente... A Bíblia está dizendo que o nome do Senhor é uma torre forte e os justos correm para lá. O que você está fazendo hoje, nessa noite? Você veio para a casa do Senhor. Você está na torre forte. Você escolheu estar aqui hoje, nessa noite. Para a gente não tomar o tempo. E o verso onde está dizendo, pelo contrário, a riqueza dos ricos é a cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Ele está dizendo que eles imaginam. Isso não significa que é. Eles se imaginam, não que seja. A imaginação de quem acha que aquilo que a gente tem, e aí eu não vou só falar de dinheiro, mas muitas vezes a gente conhece pessoas que não têm muito, mas elas infelizmente estão apegadas naquele pouco que ela tem. E isso não é diferente de quem tem muito. A gente precisa ter essa dependência de Deus. E glória a Deus que você está aqui hoje nessa noite. Você entendeu que a riqueza, você entendeu que aquilo que nós temos nessa terra, tudo isso é passageiro. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16, não atentando para as coisas que se veem, porque aquilo que se vê é temporal, é passageiro, mas precisamos nos atentar, nos apegar naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. E a gente está aqui hoje nessa noite para adorar o Deus que a gente não está vendo, mas a gente sabe que Ele está aqui hoje nessa noite. Vamos ficar sobre os nossos pés, se você puder e quiser, em nome de Jesus. Você entendeu que você se esforçou para estar aqui. Você não relaxou, se esforçou. Eu sempre falo isso, e eu não, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas a gente trabalha, a gente vai. Quantas vezes você já trabalhou com dor? Fala aí, Tiago. Quantas vezes você já falou que não queria trabalhar, mas eu vou? Por quê? Porque é o seu trabalho. Mas para servir a Deus, às vezes a gente relaxa. É disso que o profeta está falando, é disso que o escritor está falando. A gente entendeu isso. A gente entendeu que o Senhor é a nossa torre forte. Você veio hoje aqui. E a gente entendeu que os ricos, a riqueza, os ricos pensam que essa riqueza, e aí mais uma vez eu estou falar, a riqueza não é aquilo que a gente tem no bolso, é aquilo que a gente acha que vai resolver a minha vida. E tem um monte de gente que nem dinheiro no bolso, mas as coisas que estão em volta dele acham que vão resolver, acham que uma amizade vai resolver. Você acha que não é Deus que vai resolver, e você está no lugar certo. Porque Deus hoje dá uma palavra para a tua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nesta noite, Pai, a tua bênção. Pai, neste culto, o Senhor trouxe cada um de nós aqui para ouvir a palavra. O Senhor trouxe cada um de nós, Deus, por uma palavra abençoada nessa noite. Eu tenho certeza que nessa noite profética, Pai, uma palavra do altar já está preparada para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor fica à vontade. Fala aos nossos corações, abençoa a vida daqueles que aqui estão, abençoa a vida daquelas pessoas que saíram de casa, ainda não chegaram e que ainda vão chegar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, fale as nossas vidas, Pai, e que sejamos abençoados nessa noite. É isso que nós pedimos, é isso que clamamos. Os louvor, a palavra, Pai, que vai ser trazida através da vida do pastor Valdir, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor fale conosco e nos abençoe. É isso que nós pedimos, clamamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E agora adora Ele, adora Ele, adora o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a
toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, glória a Deus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, nessa noite. Espírito de Deus, toma tu teu lugar, toma tua direção em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos chamados para um propósito em Deus. Amém? A música fala sobre um altar. O Senhor separou. Não quer dizer que é esse altar. O altar de Deus é você colocar Ele em primeiro lugar no seu coração. Esse altar fica dentro de você. Qualquer idolatria não é só de santo, é de imagem somente. É qualquer coisa que tira o lugar que tem que ser de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? E o Senhor nessa noite profeticamente está nos separando para um plano melhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É só esperar acontecer. Oh, aleluia.
É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Mais uma vez, é só esperar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Amor do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você sente por um instante? Glória a Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Olha que a palavra diz que a gente leu lá em Provérbios, né? Vamos abrir de novo, né? Provérbios 18. Às vezes eu falo, e na verdade eu não me canso de falar. O camarada que não aprendeu no meio da pandemia, não aprende mais. Eu acho que a pessoa que não aprendeu na pandemia, ela não aprende mais. Porque eu lembro que de um dia para o outro, eu lembro que foi no finalzinho de março, 21, 22 de março de 2020. Hoje eu até postei no status uma foto do meu irmão. Estava assim, aí o WhatsApp vai mandando as fotos, né? Foi muito interessante. Eu estava ali
na fisioterapia eu tive que dar uma voltinha na rua, dar um rolê assim, para dar uma esclarecida, né? Porque eu lembro, me marca porque meu irmão morreu em dezembro de 2020, né? 20 de dezembro. E eu lembro que a pandemia começou em março. E aí eu fico imaginando, eu lembro que uns dias antes teve carnaval, todo mundo pulando carnaval. Eu acho que a pandemia no começo, todo mundo achou bom até, porque aí todo mundo ficava em casa, fica em casa. Mas quando a gente vê o resultado daquela pandemia, na verdade, está até o dia de hoje, onde a gente acha tantas pessoas com problemas psicológicos, problemas mentais, quantas pessoas que não morreram apenas de Covid, mas que perderam a vida porque elas perderam o seu negócio, o seu trabalho. Quantas pessoas, elas até hoje sofrem a consequência daquilo que passou. Então eu fico pensando que se a pessoa não entendeu, no meio dessa pandemia que nós passamos, não sei se ela entende mais não. Porque às vezes a gente tem que passar algumas coisas assim, na realidade, para poder a gente entender. Porque quando a gente leu ali, até o verso 11 mesmo, quando fala que a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Às vezes a pessoa lê um negócio desse, ela parece que ela não leva a sério. Não é verdade? As pessoas às vezes lêem um negócio desse e falam assim, você conversa, como diz aquele, narrativas flexíveis para a bovina adormecer. O que é isso? Conversa mole para boi dormir. Narrativas flexíveis para a bovina adormecer. Conversa mole para boi dormir. Gente, isso foi escrito há quantos anos atrás? Não é verdade? E aí a Bíblia está dizendo a riqueza dos ricos é a sua cidade forte. Eles a imaginam com um muro que é impossível de escalar. Aí vem o vírus e acaba com tudo. Não é verdade? Então, que a gente possa confiar no Senhor. É em Deus que a gente confia. Eu lembro que na época a gente estava lá em cima. E eu recebi uma oferta. Minha oferta vinha de Minas. De uma ofertinha. E a gente vivia daquela oferta. E quando fechou tudo, aí a primeira coisa que eu não recebi foi a oferta. Gente, nunca faltou nada dentro de casa. A gente passou, como todo mundo passou seus momentos de dificuldade. Mas a gente começa a entender que essa riqueza, a riqueza dos ricos, ela é realmente passageira. E o que nos mantém de pé é a presença de Deus. Então que a gente possa confiar no Senhor. Que a nossa confiança esteja no Senhor. O dinheiro, aquilo que a gente tem, é importante sim. Eu sou um fleumático. Eu gosto de colocar tudo na ponta do lápis. Eu sou um fleumático, gosto de colocar tudo na ponta do lápis. Eu acho que todo mundo tem que ter sabe? Uma beiradinha lá. Se você paga aluguel, você tem que ter pelo menos o dinheiro de 2 meses de aluguel reservado. Né? Você não pode trabalhar. Se você ganha um valor, você tem que procurar gastar 70% do seu salário, porque você tem que ter uma margezinha, porque você não sabe o que acontece. Eu sou assim. Mas eu entendo que o cuidado, eu entendo que o que vai nos manter de pé é a presença do Senhor. Amém? Eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu estou dando murro no vento. Eu posso pegar essa Bíblia aqui, eu posso rasgar, jogar fora, estou perdendo minha vida. Então que a gente possa confiar no Senhor. Saber que essa riqueza, ela não é ela que vai nos sustentar, é a presença do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim, precisamos. Né? Compra, paga, né? Não dever nada a ninguém. Tem que ser assim, esse negócio. Vê se você manda um videozinho aquelas inteligência artificial agora, o cara fala assim, uma hora eu compro um carro desse, em nome de Jesus. Aí chega um cara e se fosse Jesus, fala assim, meu nome não, vai pagar, você vai limpar teu nome primeiro. E é verdade, né? Então não adianta, a gente, em nome de Jesus, mas aí a gente não consegue organizar a nossa vida financeira. Um dia eu disse com um casal, eu disse assim, até para você dizimar e ofertar, você tem que se organizar. Aí eles pararam de dizimar. Não, porque eu
pastor falou que eu tenho que me organizar. Não, não é para você parar de dizimar, não. É para você organizar a tua vida para você dizimar. Então as pessoas, elas são muito ligeiras, né? Elas entendem o que elas querem. Gente, porque não adianta, porque daqui a pouco você fala, não, eu parei de pagar minha conta de luz, corta. Hoje a conta de luz é 15 dias, estão cortando, né? Igual a internet, né? Com esses relógios novos, fica 15 dias, não precisa nem ir na sua casa. Pô, corta de uma hora para outra. Aí, ó, eu deixei de pagar minha conta de luz e dizimei e ofertei. Isso está errado. Você tem que dizimar, ofertar, mas tem que pagar a tua conta de luz. E isso só faz quem se organiza. Isso aí não é Deus que organiza, é você. Amém? Mas a sua e a minha confiança precisa estar em Deus. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar, o marco está aqui, envelope ali. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. No envelope tem o QR Code. Faça isso. Confiando em Deus, sabendo que Deus não é troca, mas sabendo que Deus que nos sustenta, em nome de Jesus. Plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Eu quero só te lembrar, amanhã tem estudo bíblico, até que pode importar não, certo? Amanhã tem estudo às 8 horas, eu quero ver se eu faço até às 9, está muito frio, 9 e pouquinho a gente já tem que ir embora. Em nome de Jesus, estamos estudando o livro de Ezequiel. Então amanhã às 20 horas. Sábado não tem trabalho na igreja. E domingo nós temos o nosso culto de celebração. Amém? E segunda-feira tem oração. Domingo tem culto de celebração. E segunda-feira tem oração às 8 da noite. Eu quero te lembrar, isso aí, culto de celebração e segunda-feira oração. Quarta-feira que vem, eu coloquei do pastor Sami, quarta-feira que vem eu fiquei sabendo hoje que é feriado, né? Quarta-feira que vem. Então, se você quiser ir lá em Mogi, tá aí, tá pastor Sami. Fechou, Té? Isso. Pastor Sami é um pastor amigo da Leandra, da Silvia e do Dan de Mogi. E ele vai estar ministrando a palavra lá no ponto de pregação, na igrejinha lá em Mogi. Então, se você quiser lá, a partir das 7h30, amém? É feriado e a gente vai estar lá. E eu coloquei do Gabriel aí, por favor. O Gabriel vai estar aqui, evangelista, Rubens Gabriel, vai estar aqui dia 20 conosco, amém? Eu fiz esse post, eu vou ver se amanhã eu mando para todo mundo aí. Eu não vou pôr em rede social por enquanto, mas você tem post, se quiser postar, fique à vontade, você posta. Eu não vou pôr por enquanto em rede social, mas vai convidando aquelas pessoas que você tinha convidado da outra vez. Dia 20, sábado ele já vai estar pregando, já está o convite no Instagram dele. Então, ele, graças a Deus, está melhor. Então, com certeza ele vai estar aqui. Eu entendi que Deus é assim, ele faz do jeito que ele quer. E ele não permitiu que o Gabriel estivesse aqui. Eu nunca vi o Gabriel. Eu vi uma vez o Gabriel, eu fui uma vez com o Arthur aqui para o lado da Zona Leste ver ele pregar, e ele pegou um acidente na estrada. E a gente ficou lá até 10 horas da noite. O culto foi uma bênção e ele mandou um áudio para o pastor pedindo 1000 perdões. Mas eu nunca vi o Gabriel não cumprir uma agenda, né? E eu entendi naquele dia, eu falei, Jesus, o negócio é com a gente. Então às vezes a gente faz um negócio, parece que é uma estrela que está vindo, não é, a estrela é Jesus, amém? O Gabriel é só uma torneirinha. Eu costumo dizer que eu e você nós somos torneirinha, né? Uma torneira ela pode ser de ouro, na verdade ela pode ser de prata, ela pode ser de bronze, ela pode ser de ferro, ela pode ser de plástico. Mas ela só tem utilidade se sair o quê? Se sair o quê? O que tem valor é a água. A torneira ela tem a mesma função, seja de plástico ou de ouro. Então eu e você somos umas torneirinhas. Amém? O que tem valor, lembra quando Paulo vai falar lá? Na verdade, nós temos um tesouro em vaso de barro, nós somos um vaso de barro. O que vale é o que está dentro do vaso. Amém? E assim é na vida do Gabriel. Deus foi lá, parou ele, só para você entender que ele é ser humano como qualquer outro. Não é verdade? Porque se ele fosse diferente, ele ia falar assim, em nome de Jesus eu estou curado. E ele estaria curado. Mas ele teve que tomar os remedinhos, ficar 20 dias afastado para entender
né? Não para ele, mas muitas vezes para nós, para outras igrejas, entender que ele é ser humano como qualquer outro. Então, mas ele vai estar aqui dia 20, em pleno domingo, para abençoar as nossas vidas. Amém? Pastor Valdir, por favor, vou só orar. Pode vir. Eu vou orar aqui pelo dízimo e oferta. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dízimo, pela oferta, por tudo que foi deixado aqui nesta noite. Obrigado, Pai, por aquilo que foi enviado direto para a conta da igreja. Que seja, Pai, da melhor forma investido no Teu reino. Pai, que o Senhor continue prosperando a Tua igreja, prosperando os Teus filhos que têm entendido dízimo e oferta. Continua abrindo portas. Pai, aqueles que ainda não entendem, que o Senhor fale com eles, ministre. Se alguém está sem uma porta de emprego e necessita, que o Senhor abra. Que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que você revele essa pessoa e que ela entenda que o Senhor está no controle das nossas vidas. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Pai, eu quero também abençoar a vida do pastor Valdir. Não que ele não seja abençoado, mas que agora, nessa noite, o Senhor use o teu filho. Que seja uma noite profética nas nossas vidas e que ele fale aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoa a vida dele, abençoa a vida da pastora Marlene, abençoa esta família, abençoa aquela casa, provém aquilo que eles precisam, cuida da saúde dos seus filhos e que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Pai, Senhor, queridos, quero agradecer a Deus essa oportunidade, mais essa oportunidade, pastor Danilo, pastor Eliette, pela confiança. Abra sua Bíblia, meus amados. Aqui não tem muitas, né? Também já sou da casa. Já. Amém, glória a Deus. Tem muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho desse texto, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? Também conhecido como Atos do Espírito Santo. Capítulo 18. Amém, queridos? Aleluia. Acompanhe a leitura. Diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja por vossa cabeça, e estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, ou príncipe da sinagoga, ou líder da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, meus amados? Queridos, todos aqui eu creio que são estudantes da Bíblia, ou leem a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, um homem conhecido muito no nosso meio, foi o principal evangelista, o principal missionário do Novo Testamento. Escreveu 1/3 do livro do Antigo Testamento. 1/3 do livro
foi escrito pelo apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele era doutor da lei, ele não era sacerdote. Quando fala doutor da lei, eles pensam que era sacerdote. Não, ele também não era chefe, né, da sinagoga. Não, doutor da lei é porque ele conhecia a lei vigente no país, ele conhecia a lei judaica, ele sabia da lei judaica, falava vários idiomas. Ele até mesmo escreve que ele falava várias línguas, ele falava o grego, ele falava o aramaico, ele falava o romano. Ele era um homem que sabia, ele tinha muita instrução. Foi instruído com o melhor homem, ou o melhor doutor, ou o melhor professor na sua época, chamado Gamaliel. Aos pés de Gamaliel ele aprendeu. Paulo conhecia sobre física, sobre química, sobre matemática, ele conhecia assim. Ele tinha muita autoridade em termos de conhecimento. Ele fazia parte também do Sinédrio, né? Como doutor da lei, ele também fazia parte daqueles 10 fariseus que julgavam. Ele também era de origem farisaica, né? Nascido em Tarsis, era um homem que tinha também a cidadania romana. Isso foi muito bom para o ministério dele. Quem estudar a vida de Paulo, né, vai entender o quanto Paulo foi importante para a nossa vida hoje, né? Se chegou também o Evangelho para nós, também culpado foi Paulo, se eu posso dizer assim, né? Através de Jesus Cristo, né, através do chamado dele, chegou o Evangelho para nós, né? Porque ele abriu portas, fez 3 viagens missionárias. E essas 3 viagens missionárias, ele percorreu, segundo alguns historiadores, pastor Danilo, ele percorreu 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros, não é fácil. 15 mil quilômetros, estou dizendo 15 mil quilômetros. E nas suas viagens missionárias, que ele teve pela Ásia, e ele teve viagens que aconteceu muitos interpélios na vida dele. E eu creio que isso tudo ele relata também pela sua própria vida. Eu costumo dizer que nós precisamos entender a época, para quem que ele está escrevendo, o tempo que ele está escrevendo, a situação que ele está escrevendo. Apóstolo Paulo, ele é nascido em Tarsus, né? Em Tarsus, na Cilícia, né? Tem pais fariseus, ele vem de origem farisaica, foi mandado para Jerusalém. Ali Paulo, ele aprende tudo quanto é a lei. O homem conhecia muito de Bíblia, o homem conhecia profecias, o homem conhecia muito a Torá. Era um homem zeloso, um homem que verdadeiramente ele tinha a religião como a sua bandeira de fé, né? Isso aí a gente tem que entender quando nós lemos a biografia de Paulo. E Paulo foi açoitado, foi apedrejado, preso, ele foi assaltado, naufragou, sentiu-se traído, passou fome, frio, noites, né, sem dormir. Por fim, ele foi por fim decapitado, porque ele não poderia ser crucificado. Pastor, por que Paulo foi decapitado? Porque ele era um cidadão romano. Cidadão romano nunca poderia ser crucificado. Quem era crucificado é quem não era romano. E decapitado, querido, não é cortar a cabeça. Eu estive lá na Itália em 2010 e eu estive nas Catatumbas de Roma. E nas Catatumbas de Roma tem Santa Cecília, que foi achada por arqueólogos, aonde ela está direitinho lá nas Catatumbas de Roma, onde ela está ajoelhada com um sinal 3 assim. Nessa mesma posição, é como se eu estivesse vendo ela lá nas Catatumbas de Roma. Ela está assim. Eu perguntei para o padre Antônio, um homem muito gentil, me tratou muito de pastor de cá, pastor de lá, muita amizade, que eu fazia muita pergunta. Quem pergunta bastante também aprende bastante. Quem não fala nada não aprende nada. E eu perguntava muito para ele durante a nossa visita nas Catatumbas de Roma. E ele falei para ele, por que ela está com o sinal ajoelhada assim? É porque na época da Inquisição, né, onde você tinha que negar
a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, na hora que ela foi indagada pelas autoridades, ela se ajoelhou e fez o número 3, dizendo assim: não nego, eu creio no Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Foi uma mulher muito abençoada. Ela não tem culpa de ter sido canonizada santo, né? Mas ela foi muito abençoada. Paulo, ele descreve toda a situação que ele passou. De um homem rico, porque Paulo era de uma família rica, próspera, um homem que estudou vários anos, mas um homem que também tinha as suas dificuldades em entender certas coisas, como eu e você. Mas Paulo entendia a lei, mas ele não entendia a obra que Cristo veio fazer. E ele precisou cair do cavalo. Tem gente que fala que cair do cavalo não, mas ele caiu por terra, né? Teve um encontro com Jesus e de perseguidor passou a ser perseguido. E é interessante que aquele que não valia nada, aquele que era perseguidor, assassino mesmo, né? Um homem que encerrou muitos na cadeia, um homem que fazia isso por uma questão de afinidade com a lei, por uma questão de religiosidade, mas ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E todo aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele passa de assassino, ele passa de estuprador, ele passa de assaltante, ele passa de traficante a servo do Senhor. Aleluia. Jesus ainda salva, cura, liberta, usa o homem e leva o homem para o céu. Aleluia. Não tem nada que Jesus não possa fazer. Quando Jesus quer uma pessoa, ele vai ao encontro dessa pessoa e de alguma forma ele convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. E quando Jesus estava ainda aqui, era ele que fazia isso. Mas cada um tem o seu trabalhar. Deus trabalhou muito no Antigo Testamento, Jesus trabalhou no Novo Testamento, mas ele falou assim: olha, cada um tem a sua porção no reino de Deus. Eu vou para o céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mandarei um outro da mesma espécie, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos dito. Então agora o papel é do Espírito Santo. Na ascensão de Jesus, o Espírito Santo que está no nosso meio, o Espírito Santo que está trabalhando na nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte: eu não vou contrariar meus pastores, ninguém, mas Jesus não está aqui. Quem está aqui é a pessoa do Espírito Santo de Deus, falando comigo e contigo. Né? Mas Jesus não é Deus? Sim. Deus não é o Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo não é Jesus? Sim. Mas o Espírito Santo, a obra dele em nossas vidas continua. Por isso que Atos dos Apóstolos não termina, ele continua na minha e na tua vida. E esta noite Jesus vai nos ensinar alguma coisa mais através do Espírito Santo de Deus que está aqui nesta igreja. Paulo escreve a Corinto o que ele passou cumprindo a vontade de Deus. Não pensa nós, não vamos pensar que nós não vamos passar por problemas. Não, Evangelho não é isenção de problema. Nós não tomamos uma injeção que nos dá imunidade a sofrimento, a dores. Há pouco tempo eu descobri que eu estou com uma canelite. Canelite! Eu nunca escutei falar isso na minha vida. Isso é coisa que vem. Mas isso é coisa da vida. Isso é coisa da vida. Vai chegando os anos, a gente vai tendo problemas. Porque aquilo que é corruptível, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. Ou seja, o corpo se corrompe. A vida é assim. E depois da pandemia, ninguém mais foi igual. As pessoas sentem coisas que nunca pensou em sentir. E tem coisas que a gente nem imagina que vai sentir. Eu já tive 3 Covid. Minha filha teve 5 Covid. Tomou 5 injeções contra a Covid. Ela é enfermeira mais nova, de 42 anos. Ela está sofrendo também muito.
problemas de imunidade, problemas de dor, fez infiltração no ombro ontem, e ela faz uso de canábia em gotas, para evitar as dores maiores que ela tem. Todo mundo vai passar, ninguém está imune. Queridos, ser evangélico, ser crente, ser cristão, orar, ler a Bíblia, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa de caráter, não vai te livrar dos problemas da vida. A Bíblia diz que sucede o ímpio, sucede também para o justo. Uma diferença é que temos o Espírito Santo, temos Deus, temos Jesus nos consolando e dizendo: vai campeão, vai que você vai chegar. Nós vamos chegar. Aleluia. Senhor, eu já digo uma coisa, eu vou me arrastando, mas eu vou chegar. Glória a Deus. Essa é a maior importância. Então não tem nada mais importante do que a igreja chegar. Eu venho falar isso aqui para você. Primeira coisinha: não importa o que você faça, passe porque Jesus passa contigo. Ele mesmo disse na boca de Isaías: se passares pelas águas, eu passo contigo. Se pelos rios, não te submergirão. Se passares pelo fogo, olha uma situação ainda pior: não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Tem gente, nós temos que entender que a Bíblia tem que sair do papel e ela fazer em nós. Ela tem que ter eficácia em nós. Isso se chama rema. Sai do papel e age em nós. Não é estar só no papel. Isso não é gibi. Isso não é revista de moda. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E se Ele diz que está comigo, Ele está comigo. Se Ele diz que Ele está contigo, Ele está contigo. E Ele passa conosco. Ele foi sozinho para a cruz. Sozinho na cruz. Ele sentiu o que é solidão, ele se sentiu que está sozinho, ele sentiu o que é ser desprezado pelos que comeram pãozinho e peixinho, pelos que foram curados, mas ele estava só para dizer para mim e para você esta noite: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, todo momento. Você está dormindo. Eu costumo dizer, eu disse para um pastor esses dias, pastor Danilo, eu disse: olha, sabe qual é o momento que você está mais vulnerável? Qual é o momento que o cristão está mais vulnerável, Edson? Nós estamos mais vulneráveis quando estamos dormindo. Você apagou. Você lembra a hora que você foi dormir ontem? A hora que você dormiu, a hora que verdadeiramente você dormiu. Quem lembra? Ninguém. Você simplesmente apaga. Você fica vulnerável. Mas você sabe por que o inimigo não nos toca? Isso se Deus não permitir. Porque esses dias atrás ele quis me sufocar na cama. Pastor, quem tem experiência com isso sabe. Isso é luta espiritual. Eu estava acordado. Eu oro toda a madrugada. Eu posto no meu status sempre a hora que eu estou orando. Sabe por quê? Eu faço intencional, para induzir as pessoas a orar. Não é para aparecer que eu estou orando, é para induzir outros a orarem, a buscarem o Senhor pela madrugada. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Mas acharão Deus? Não foi Deus que escreveu isso. Foi a sabedoria. A sabedoria disse: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Busque o Senhor de madrugada e você vai ter sabedoria de Deus. Tem jeito. E eu terminei de orar, fui deitar, orando, deitando, tentando desfalecer. Eu dormi um pouco mais e do nada assim eu senti uma pressão em mim, e eu senti que era uma pressão, um arrepio. Tem dois tipos de arrepio: o arrepio de medo e tem o arrepio de alegria. O arrepio da presença do Senhor, o shekinah do Senhor. Mas tem um arrepio que é aquele arrepio horroroso. Eu senti aquele arrepio e eu senti que alguém estava me apertando.
E eu sabia quem estava me apertando. Eu tentei falar e não saía a minha voz. Eu tentei, e aquilo estava me apertando. Eu tentei gritar, falar, mas eu sinto que naquele momento eu não podia resistir àquela pressão espiritual. Alguém deu uma tapa nele, pá, e eu consegui falar, em nome de Jesus, sai. Dormi feito um anjinho. Deus permite essas situações para quê? Para testar a nossa fé, para ver se verdadeiramente a gente está ali, firme, com ousadia. Crente tem que ser ousado e usado. A gente não pode andar assim, ó céu, ó vida, ó céu. Não, você tem que ser ousado. Você tem que usar a palavra de Deus em teu favor. Se diz a palavra de Deus que Deus derramou poder. Este meus dons, poder. O que é poder? Poder é dunamis no grego, é dunamis, é uma dinamite, é um gerador, é um dínamo, é um gerador de energia. Deus enviou para dentro de nós uma dinamite, uma bomba. Ele nos deu poder, Ele nos deu um dínamo para poder a gente estar gerando poder, gerando energia, gerando força. Mas não é força para você. Não guarda esse dínamo para você, não guarda essa força para você. É para nós gerarmos para outros. Aleluia. Esse poder que Ele deu para nós não é para nós armazenar, é para nós distribuir. É para nós dizer, e uma outra ajudou, e ao seu próximo disse, esforça-te, tem bom ânimo, vai dar certo, você vai melhorar. Eu recebi várias ligações hoje de pessoas que foram minhas ovelhas. Eu estou doente, pastor, ora, você vai ficar bom. Você vai ficar bom, eu estou profetizando, você vai ficar bom. Se não ficar, não é problema meu, mas eu tenho que profetizar. Amém, é isso mesmo. Não tem jeito. Eu já falei para a gente antes de morrer, você vai ficar bom, você vai ficar curado desse câncer, você vai sair dessa. Amém, pastor, eu creio, 2 horas depois morreu. Se cumpriu a profecia? Se cumpriu. Aleluia. Ele não tem mais câncer, não tem mais nada. Está feliz da vida, está melhor que nós. Paulo, ele relata tudo, ele descreve para Coríntios o que ele passou cumprindo a vontade de Deus naquele momento. Quer ver só? 2 Coríntios 11, 23, 30. Queridos, isso é o apóstolo Paulo. Sabe por que estão pregando o evangelho por aí? Que você não vai ter problema. Isso está gerando pessoas decepcionadas com Deus. Puxa vida, mas o meu vizinho tem carro bom, eu estou com esse teco aqui, meu vizinho e eu estou lá com esse Fox 2007, já dando problema, fazendo 6 km por litro, isso aí está bebendo mais que um coitadinho lá, que vive com a cachaça na mão, e não, a gente não tem que olhar para ninguém, senão nós vamos cair como Asaf. Asaf no Salmo 73, dizendo assim, os meus pés quase se desviaram, eu tive inveja, ao ver a prosperidade do ímpio, eu tive inveja, mas ele começa a relatar que eles não têm problema, que eles não passam problema, eles não passam sufoco, eles não têm problema nenhum na vida, até a morte para eles é tranquila, até a morte para eles é sossegado. Mas ele diz assim, mas quando eu entrei no santuário do Senhor, na presença do Senhor, ele começou a descortinar e saber que bom mesmo é estar na presença do Senhor. Aí Paulo começa a relatar a Coríntios, lá põe para mim, Teco, 2 Coríntios 11, 23, 30. Olha só a situação do homem que estava bem, em termos, zeloso pela lei, fariseu, homem que poliglota, falava várias línguas, homem que era tinha um status tremendo, e ele começa a relatar, por quê? Porque os falsos profetas ali estavam se achando os bambambãs, e o povo estava sendo enganado. Mas olha que ele diz assim, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. O
25, 22, 25. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites, menos 1, 25. Olha a vida desse homem. Eu vou dizer aqui para vocês. Nós não passamos nada do que ele passou. Nós não vamos passar. Mas nós temos que ter exemplo. E dar valor à vida que a gente leva, à liberdade que a gente tem religiosa. Nós temos que dar valor, que nós temos liberdade para estar aqui glorificando, pulando, aleluia, misturando glória a Deus com aleluia. Ele diz: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Esse apedrejado aqui, alguns historiadores dizem que ele quebrou clavícula, pastor, quebrou o braço, apedrejado 3 vezes. Sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. 26, 27. Em viagens, muitas das vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões, em perigos da minha nação, em perigos do gentio, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas das vezes em fome e sede, em jejum, muitas das vezes em frio e nudez. Esse é o apóstolo Paulo. Que muitos dos meus alunos, quando eu dava aula de teologia, diziam: eu queria ser igual Paulo. Você não vai ser nunca, você não aguenta nenhuma dor. Nunca. Irmãos, nós estamos vivendo o melhor período da igreja, que chama-se o período da graça, do favor imerecido, porque nós merecíamos. Deixa eu falar uma coisa forte aqui. Vou falar por mim, eu mereci o inferno, mas pela graça de Cristo eu sou salvo. Aleluia. Porque eu não merecia nada disso. Esse é o apóstolo Paulo. Esse é o homem que tinha tudo, recebeu o chamado de Jesus. Eu acho que ele podia ter falado às vezes uma parte da vida dele assim: puxa, eu estava tão bem. Quantas pessoas entrou na minha sala pastoral dizendo: pastor, eu estava tão bem, mas também foi vir para Cristo. Que luta, que prova. Falei: que maravilha. Pastor, você é doido? Eu falei: eu sou crente. Que prova, porque quando você estava lá não tendo nada, você não tinha Jesus. Agora você está passando as lutas que você está passando, mas você tem Jesus, você tem a salvação, você tem o Espírito Santo, você tem alegria, você tem gozo, tem o batismo com o Espírito Santo, você fala em línguas, você é salvo, você está esperando a trombeta soar para subir com o Senhor. Você tem tudo. Você tem a companhia daquele que é dono do céu e da terra, daquele que fez tudo. E é interessante que Paulo também, isso aí não é pregado. Eu amo a nossa igreja aqui e muitas outras, porque se prega a verdade, porque o reino de Deus é tomado à força, o caminho é estreito, mas nós temos alegria e gozo. Nossa, tem vezes que eu fico paradão, mas quando tem uma mensagem, sempre tem uma mensagem, eu tenho vontade de dar uma sapateadinha. Eu me alegro no Espírito, porque a palavra de Deus ela é boa, ela é eficaz, ela é penetrante, ela penetra entre a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, ela alegra o nosso coração. Domingo passado aqui eu estava quase dando um pulo lá com a mensagem, vai saltando lá dentro de mim, é que eu me seguro, né? Essas pessoas que falam aqui, desculpa aí. Quando eu vi, eu já estava assim: é nada, foi ela que quis fazer isso. Não é que o filho estava fazendo, é você. Eu falo isso se eu quiser. Eu venho pregando aqui já há alguns tempos, eu venho pregando alguns dias em sequência. Vou pregar domingo de manhã em São Paulo, à noite lá em São Paulo, e eu não falo em línguas, eu não quero, mas se eu quiser eu falo. Eu tenho mais ou menos a semelhança, pastor. Eu prego sem falar em línguas, chego no final eu estou falando, e eu falo se eu quero. Precisa aprender o que é dons espirituais. O Espírito está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, é o meu Espírito. E o Espírito Santo habita no nosso Espírito.
Mas quem comanda? Meu espírito. Eu dou vazão se eu quiser, eu falo se eu quiser, eu entrego se eu quiser. Ai, pastor, um dia eu estava, a última igreja que eu dirigi, pastor, eu estava assim, de repente, e eu fui lá, mas foi o dia que eu estava pregando na Santa Ceia. E ela saiu lá do fundo, lá, né? Ainda bem que eu acho que ninguém está vendo. Saiu lá do fundo lá e começou, eu estava pregando, e ficou do lado da frente, na mesa da Santa Ceia, e o Espírito de Deus falou assim para mim: desce. Eu desci, fui lá devagarzinho, na orelha dela, assim, falei assim: irmã, vai, fica com calma, fica calminha, vai lá e senta, senão a senhora vai passar vergonha. Foi rapidinho. Entendeu? Porque ela estava estragando o culto. Não pode, nada pode superar a exposição da palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus é a primazia da igreja. A fé vem pelo ouvir o louvor, a fé vem pelo ouvir o testemunho. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, é sustento. A palavra de Deus é que é o norte da nossa vida. A oração é intimidade com Deus. A oração é você ter diálogo com Deus, é ter aquela ternura junto com o Pai, é debruçar no ombro do Pai. Mas a palavra de Deus é ensinamento para nossas vidas. E nós temos que entender isso, que a palavra de Deus ela é tudo. Mas temos que entender também que a vida é dura. E a vida não é para quem é mole. Deus não chama covarde, Deus chama valentes. A Bíblia diz que se tornarem frouxos, no dia da tua adversidade, a tua força será pequena. Então, quando vier a adversidade, levanta os ombros, sacode, né, casal simpático? Eu chamei, já batizei, né? Sacode o ombro, fala: estou vivo ainda, Satanás, estou vivo ainda, venha o que vier, Deus é contigo, Deus é comigo. Quando o Senhor estava ali vendo a situação do povo de Israel, a situação do povo estava ruim. Deus levanta o profeta Isaías e disse numa voz profética. Eu digo para alguém aqui essa noite, ou para todos aqui, ou para mim mesmo, a palavra de Deus diz em Isaías 41:10: não temas, não tenha medo, não fique apavorado, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te espantes, não fique assustado com a situação que você está vivendo ou que você está passando. Vai passar, não te espantes, porque sou eu teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, mas eu estou passando uma luta terrível, estou passando uma luta que o senhor não sabe, você também não sabe da minha. Você não sabe o que eu passo com a minha família. Não é problema de relacionamento, mas são problemas que nós, a Bíblia não diz, é eu que digo, né? Minha mãe dizia, né? Minha mãe, filha de mineira, falava bastante isso: filho criado, trabalho dobrado. Eu tenho filho de 47, de 45, de 42, neto de 21 anos, que está querendo já juntar aí, e querendo fazer o vô dele virar bisavô, e onde já se viu eu bisavô, e ele está lá, e a gente está preocupado, e todo mundo preocupado, um se preocupa com o outro, porque eu ainda tenho uma família que a gente conversa assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, vovô, eu te amo, vô, eu te amo, filha, eu te amo, pai, eu te amo. E é uma família, graças a Deus, estruturada na palavra de Deus. Foram todas as minhas ovelhas, até a minha nora foi a minha ovelha. E a gente tem estruturado, mas tem problemas, tem preocupações. A gente se preocupa com os filhos. Nós temos problemas, mas nós temos a solução conosco: Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou aqui em Biritiba, eu e minha esposa só, com os irmãos que é a família, mas eles estão tudo fora. Só está eu e ela aqui, junto com a abençoada igreja. Mas eu tenho problema de quê? De preocupação. Mas todas essas coisas, nós temos que entender que Paulo diz que importa
Isso não é pregado, isso comeram a Bíblia, comeram esse pedaço aqui e jogaram fora. A maioria das igrejas jogaram fora. Paulo disse: importa que por muitas, importa que tem que ser assim, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus. Pastor, eu não queria ouvir isso, é noite profética. Então eu profetizo para você: importa que por muitas tribulações nós vamos alcançar o reino de Deus. Não tem jeito, pastor, prova isso. Foi para mim, Atos 14, 22. Interessante. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é real. Não tem como refugar, pastor. Não tem como ir contra. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os. O que é a palavra exortar? Querido, deixa eu falar uma coisinha aqui para você, que eu estou cansado de ouvir isso. Pastor, ontem teve uma palavra de exortação, mas foi uma palavra dura. Então não foi de exortação, foi uma palavra de correção. Correção é uma coisa, exortação é outra. A palavra exortação, amados, quer dizer colocar para cima. Exortar, colocar para cima, elevar. Exortação é colocar para cima, exortando-os, colocando eles para cima, a permanecer na fé, pois que porta por muitas tribulações, alcancemos. Importa que muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É que a minha tradução é outra. Importa que por muitas tribulações alcancemos o reino. É por muitas tribulações. A porta é estreita. Estreito é o caminho. Vai ter, irmãos, nós temos que ter juízo. Eu preguei para pastores há pouco tempo, um café de pastores lá em São Paulo. Eu disse que nós temos que ter juízo. Temos que ter juízo. Nós temos que ensinar o povo a viver. Amém? Ensinar o povo a viver. Amém? Oh, aleluia, a viver. Mas tem que ensinar o povo a morrer. É verdade, Jesus. Nós temos que ensinar o povo a morrer. Porque não tem jeito, você vai morrer. Se de jovem você escapa, de velho você não vai escapar. Nós vamos ter que ir embora, dar lugar para outro. Mas que legado nós vamos deixar? Vamos deixar o legado bíblico, a verdadeira palavra de Deus. Importa que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus. E Paulo sabia o que é isso, porque ele vivia isso. Eu não vejo Paulo em festa junina. Lá vou eu entrar. Eu amei quando o pastor disse isso. Eu amei, quase vibrei. Eu fui pastor mais de 30 anos. Eu nunca fiz uma festa junina dentro da igreja. Nunca! Igreja é lugar para adorar a Deus. Igreja é lugar para louvar a Deus. Igreja é lugar para aprender com o Senhor. Igreja não é lugar de festa mundana. Estou fora de festa mundana. Eu não sei se eu disse para o pastor, se foi para o pastor, se foi para outro. Eu tive que orar por uma família endemoniada. Não é endemoniada, é endemoninhada. Porque comeu docinhos do Cosminho. Vai lá e deixa a filhinha lá. A minha netinha de 10 anos é orientada. A minha filha é rígida. A de 45 anos, a professora, ela é rígida. Não e não. É escola particular. Não. Você quer doce? Eu vou lá e compro para você. E antes eu oro. Por que comer nessa festa? A festa do Cosminho. Eu não tenho nada a ver com religião de ninguém, não. Cada um serve o que quiser. Eu respeito as pessoas. Eu não respeito o que eles fazem. Eu respeito o homossexual. Eu não respeito o homossexualismo. Eu respeito a pessoa que tem uma religião afro. Eu não respeito a doutrina deles. Mas eu respeito eles. Nós temos que respeitar o ser humano. Só não faço o que eles fazem. Mas Paulo, ele não teve uma vida assim, de festa, de churrasco, nada disso.
Apóstolo Paulo teve uma caminhada com Deus, uma caminhada séria, uma caminhada do maior missionário que se passou por essa terra. E hoje eu estava pensando, eu fiquei 8 horas estudando um pouquinho novamente a parte de Paulo, né? Quase nem levantei da cadeira de tanta dor, mas eu estava meditando, meu Deus, ele não participou de nada, o homem só queria fazer a obra, anda quase 15 mil quilômetros, a vida toda, fazendo 3 viagens missionárias, que só teve problema, só encontrou angústia, tristeza, perseguição, traição. A Bíblia diz que os inimigos são da sua própria casa, família, enfim, não vou entrar nessa, eu já tive muita desilusão na minha vida, mas nada me parou, porque eu tenho um lema comigo: se você sai da igreja por causa de gente, você nunca entrou por causa de Jesus. Se quiser, depois eu passo essa frase para vocês, não copiei de ninguém não. Se você sai da igreja por causa de gente, você nunca entrou por causa de Jesus. Lembra da arca? A arca era o meio de salvar? A arca era o meio de salvar? Vocês estão aí, né? Amém. Hoje a arca é Jesus. Hoje a arca é a igreja. É um meio de salvação. Eu faço uma perguntinha assim, só uma perguntinha para voltar para aquilo que eu quero concluir. Eu faço uma perguntinha: era melhor estar dentro da arca ou fora da arca? Dentro da arca ou fora da arca? Dentro da arca. A arca lá dentro, vocês fedia? Sim. Fedia ou não? Sim. Era melhor estar dentro ou fora? Dentro. Pronto, não precisa falar mais nada. Verdade. Os irmãos são inteligentes demais, muito mais do que eu. Deus nos envolve em desafios, sofrimentos, mas isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. Sofrimento não é para matar ninguém. Sofrimento não é para matar a família. Sofrimento não é para você deixar você triste para sempre, nem depressivo, nem opressivo. Não, sofrimento faz parte da vida do ser humano. Enquanto a gente estiver aqui, eu disse aqui a última vez que eu preguei, nós vamos ter problema. Você quer ver só? Se você não tiver problema com você o dia inteiro, alguém vai arrumar para você. Se você não tiver problema o dia inteiro, quando você dormir, você vai sonhar coisas que você não quer. Você já vai ter problema. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E seres humanos, ele é acompanhado de problemas. Nós criamos problemas. Mas nós entendemos que no final de tudo isso, o Senhor quer nos fortalecer, nos aperfeiçoar. Deus quer aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz que quando nós atingirmos a estatura do varão perfeito, Deus nos recolhe. Deus nos recolhe. Paulo, ele diz isso aí, que as nossas provações, elas servem para nós termos experiência com Deus, para nós alcançarmos paciência. Não reclama das tribulações, não reclama dos problemas. Eu quero ler com você Romanos 5. Põe para mim, Pé. Não reclama, porque isso tudo é fortalecimento para nós. Queridos, é uma noite profética. Não reclama. Tudo que nós passamos é permissão de Deus. Tudo que eu faço é permissão de Deus. Você passa a permissão de Deus para nos fortalecer e nos amadurecer. Homem tem que ser amadurecido. E nós não aprendemos nada se não for no tranco, se não fosse arrebentando. Era tão bom, né? Se nós ouvíssemos conselho e de repente nós obedecemos os conselhos. Mas a minha mãe falava que conselho é bom, conselho só é bom quando é pago. O conselho. Se ele fosse bom, a gente pagava. Se fosse bom, a gente pagava. Mas olha só que ele escreve. Olha, um homem que passa o que passa, entende o que está passando, ele entende o que está passando. É um homem experimentado. Você tem que ser experimentado. Ah, eu quero ser pastor. Meu Deus, Paulo, escuta aqui, irmão, escuta essa aqui.
Paulo, quando ele se converte, ele vai para Jerusalém, depois ele sai de lá, teve um probleminha lá, que ninguém confiava muito nele, mas ele sai, ele vai lá para Tarso de novo, ele fica 14 anos, pastor Luciano, 14 anos ele some. Paulo some 14 anos, para quê? Para Jesus ensinar ele, para ele voltar para as Escrituras e descobrir que as Escrituras falavam do Messias, da vida do Messias. Ele veio, ele precisava ser tratado, ele precisava ter uma vida de oração, ele precisava ser modificado, ele precisava ser transformado para ele voltar como um verdadeiro apóstolo. Mas hoje está um absurdo. Hoje a pessoa vem para a igreja e não dá um mês, já é pastor. Já é pastor, eu passei por favelas, eu passei por meio do crime, eu tive em lugares que vocês nem imaginam, eu fui para cadeias, eu fui para prisões, eu fui para tantos lugares pregar a palavra de Deus, ganhamos delegado dentro da delegacia, ganhamos 18 presos na última delegacia que eu preguei, e a delegacia tem 4 grades, tem 4 xadrez, e cada um mais perigoso que o outro. O último é das pessoas mais perigosas. Eu preguei para cada um deles. Homens aceitaram Jesus. Tinha que ter experiência. Tem que ter experiência. Hoje todo mundo é missionário, é missionária. Eu não sei quem mais missionária e missionário do que pastor. E é coisa. Gente, tem que ser experimentado. Senão vai cair. Não vai suportar as lutas da vida. Paulo precisava ser experimentado. 14 anos ele tinha que estar lá, reaprendendo com Deus. Moisés fica 40 anos no Egito, depois tem que ficar 40 anos no deserto para desaprender tudo que ele aprendeu no Egito para aprender com Jeová. Precisamos ter gente experimentado para poder falar com convicção. Paulo falava com convicção. Paulo escreve em Romanos 5:1, ele escreve com convicção que ainda que ele passasse o que for, a perseguição que for, a fome que for, mas ele era experimentado. Leia aqui comigo, acompanhe aqui, Paulo dizendo, com tudo isso que ele passou, naufrágio, tudo que ele vinha passando, que ele ainda ia enfrentar, ele dizia, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 séculos, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Glória a Deus! Se eu perguntar aqui nessa quinta-feira profética, quem está passando luta, quem está passando dificuldade, quem tem problema, eu tenho. Glória a Deus! Pastor, você é louco, não sou crente. Glória a Deus! Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. As igrejas não pregam mais isso. Aqui prega. Nos damos glória na tribulação. Hoje a Marlene estava falando com a pastora Eliette. Eu estava quietinho escutando. E eu não vi essa mulher murmurar em nada. Só relatando. A Bíblia diz: confessai as suas necessidades aos santos. Mas ela não reclamou de nada. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tem gente que está numa luta, mas não tem paciência. Está reclamando de tudo, está reclamando de Deus. Não, a tribulação não vem para nos derrubar, ela vem para produzir paciência. Vem para produzir paciência. Ai, que maravilha! Quando você ora, Senhor, me dá paciência, Ele vai mandar tribulação. É Bíblia, não estou mentindo. Como é que você quer ter paciência? Paciência. Você acaba ficando sem paciência, tanto que você fica ali. Paciência.
Você perde a paciência. Como é que você tem paciência? Sendo provado nela. O cara bate atrás de você que você está numa luta terrível. Você desce e vou matar esse cara. Não, você levanta, vamos. Fala, rapaz, o que aconteceu aí? Errou o pé? Errou. Tá bom, vamos dar um jeito com isso aí. O importante é que tá todo mundo bem. Precisou bater no carro para ter paciência. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Como que a gente tem que ter paciência? Se a gente tem que ter paciência para ter experiência. E a experiência é esperança. Sim. E esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Olha que maravilha, que noite linda. Deus está nos ensinando a ter paciência. Deus está ensinando que a tribulação vem. Mas isso traz experiência, paciência, esperança. E a esperança não nos confunde. Porque nós estamos esperando nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui por causa dele. E já senti a presença dele. Que maravilha! Mas vamos mudar para o texto. Vou dar um pulão aqui. Na segunda viagem missionária, Paulo ele sai de Atenas. Interessante, né? Ele sai de Atenas, sai de lá meio chateado. Que todo lugar ele foi rejeitado. Pastor, eu também sou rejeitado. Eu sou muito rejeitado. Ai, meu Deus. Ó céu, ó vida. Meu filho, mas não foi Jesus que te rejeitou? Pastor, você não liga para o que pensa de você? Não! Eu estou mais interessado no que Deus pensa de mim. Né? Eu vivi muitas vezes na minha vida dizendo: eu quero te conhecer, Deus. Eu quero te conhecer. Agora eu estou orando diferente, pastor Luciano. Eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero que o Senhor me conheça. Porque eu já te conheço um pouquinho da palavra. Um pouquinho. Porque eu já descobri uma coisa. Põe uma coisa no seu coração. Você que prega, você que quer ser um pregador. Né? Eu não sei por que a pessoa quer ser tanto pregador. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Ah, você quer pregar? Quer? Tá bom, vou te dar uma notícia. Você está lascado. Tá! Ah, é gostoso estar aqui. Aleluia, aleluia. Todo mundo vendo, todo mundo vendo. Depois você vai ver o que o Ricardinho vai fazer para você. Vai te atormentar, vai usar gente para te arrebentar. Você vai passar luta. Vocês não sabem, eu fiquei 8 horas vendo a vida de Paulo, fone no ouvido, e a biografia dele, e pá, tudo de novo. Mas vocês não sabem a luta que eu passei. Vocês não imaginam. E se não passar antes de pregar, vai passar depois que prega. Vai passar. Quer ser pregador ainda? Porque a questão não é querer, a questão é ser chamado. Porque muita gente quer ser jogador de bola, mas não tem jeito para ser jogador de bola. Tem muita gente que quer pregar, mas não é pregar. Tem gente que sabe que a posição que dá é porteiro. Ah, que saudade que eu tenho, pastor Danilo, quando era porteiro. Meu Deus, era cooperador da Assembleia de Deus do Belém. Que maravilha! Ficava ali assim, aleluia. Já viu o Martinho ali? Sem responsabilidade no sentido para com Deus, no sentido da palavra. Porque a Bíblia diz assim, queridos: por suas palavras serás justificado, mas também por suas palavras serás condenado. A responsabilidade de falar. Mas falar é bom, né? A gente se aparece. Ei, pessoal. É eu. Mas que saudade eu tenho de ser porteiro. O dia que o senhor quiser, eu vou olhar o carro lá para o senhor.
né? Se eu quiser, eu passo oferta. Eu falei para o meu pastor Gilson, que o pastor Gilson até mandou um abraço, pastor. Tem um carinho muito grande com o pastor Danilo. Ele deu referência de mim. As referências foram tão assim graves que o pastor disse que ia me colocar 2 anos no banco. Mas eu digo para vocês sim, que nós temos que permanecer naquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para orar, fica na oração. Deus nos chamou para interceder, intercede. Deus chamou para ser dizimista, seja dizimista. Deus chamou para você ajudar a ir na casa das pessoas, orar, vai orar. Fique na posição. Paulo não teve sossego. Ele sai de Atenas, entra em Corinto, mas é interessante que Deus cerca aquele que tem chamado. Sempre foi assim na minha vida. Deus vai cercando a gente. Vai cercando a gente para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Irmãos, eu ganho um salário mínimo. Eu não recebo nada de igreja nenhuma. Nada. Eu e minha velhinha vivem com um salário mínimo. Sabe o que Deus faz? Deus ainda tem urubu na terra. Deus ainda tem corpo na terra. O momento que eu mais preciso, do nada. Lá vem o corpo, pastor. Aleluia. Pastor, qual que é seu Pix? E tem uns que eu não preciso nem falar que eu tenho Pix. Ele já tem meu Pix. Do nada. Por quê? Porque Deus sustenta o chamado do homem. Deus sustentou Elias no início e no fim. Mesmo, pastor, quer ser igual a Elias. Não quer. Ele pediu para morrer. Ele estava em depressão. Um homem que faz Deus mandar fogo do céu. Um homem que tinha um poder tremendo. 7 milagres maravilhosos. 7, né, pastor? 7 milagres maravilhosos que Deus operou através dele. Depois vem Eliseu e pede o dobro, mas também passa os perrengues terríveis, porque ele faz 14. Porção dobrada, né? Até dos milagres. Mas tem que entender que nós temos que aprender a passar pelas aflições. E eu vou rápido agora dizer para vocês, ele chega em Atenas, para não chegar sozinho, porque a Bíblia não relata que ele estava com Silas, com Timóteo, não, ele estava só. E lá ele encontra Áquila e Priscila, que tinha sido expulsa por Cláudio, lá de Roma, vai embora, vai lá para Corinto, e Deus prepara tudo para Paulo. Paulo não fica sozinho, porque o servo de Deus não fica sozinho. Sempre tem alguém aparando, sempre tem alguém do lado, sempre tem alguém dizendo: vamos lá, campeão, vamos em frente, nós vamos vencer. Sempre tem um amigo de verdade, porque há amigo mais chegado que irmão. Aleluia. Aqui Priscila recebe ele, eu posso até ver o mergulho na Bíblia. Fique em casa, nós temos uma casinha aqui, fica na nossa casa, tem um quartinho para você, Paulo. E Paulo fazia tenda, Aqui e Priscila também tinha ofício de fazer tendas. Eles trabalhavam a semana inteira e no sábado Paulo entrava na sinagoga para pregar a palavra de Deus, disputar com os judeus, com os gregos e judeus. Os gregos estavam no meio, também porque os gregos naquela época gostavam muito de saber. Muito. Os gregos era top no conhecimento, né? Mas a mitologia, né? Os gregos inventaram essa mitologia aí, o Hércules, também esse filme de mitologia, tudo grego. E eles estavam lá, Paulo pregando, e houve resistência, houve contradizer deles, houve ali um repúdio deles. E Paulo já estava cansado, trabalhando a semana inteira, pregando, falando que era Jesus Cristo. Eles blasfemaram contra Cristo. Blasfemar é você falar contra algo santo, algo especial, algo sagrado. E eles falavam contra Jesus Cristo. Não cria nele. Paulo, o que ele faz? Como um ato judaico, ele pega essa parte da sua veste, dizendo assim: olha, eu não tenho culpa do sangue de vocês. Se vocês morrerem, eu vou falar aqui o português nosso. Se vocês morrerem e ir para o inferno, o problema é de vocês. Eu preguei para vocês. Agora eu vou partir para os gentios. Não quero mais saber de vocês. Isso eu era Paulo pensando. É que nem eu e você.
Nós vamos pregar para as pessoas, nós vamos dizer, não vou pregar mais não, está rejeitando, que nada. Eu fiquei atrás de um delegado muito tempo. Deus falava assim, vai para a delegacia. Eu falei, não vou, aquele delegado só me chama de tranqueira. Já chegou esse pastor tranqueira. Ele falava alto que é para as pessoas ouvir, os investigadores ouvir. Quando eu entrava na delegacia, eu falava, Deus, ele vai me maltratar. Mas eu entrava. Entrava e eu escutava ele falando, já vem esse pastor tranqueira. E chegava lá, falava de Jesus, porque eu fui lá pregar para os presos, e o escrivão lá chorou lá do lado dele, e ele falava, o que está chorando aí? E as palavras desse pastor aí, desses presos, e para de chorar, e de tanto ele me xingar, e eu continuar, não vou mais. E Paulo falava que não ia mais também. E eu fui, o delegado e a família toda aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Insistência. Nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. E vou correr dizendo o quê? Paulo sacode as vestes, não vou, por gentil. Aí ele vai para a casa de Tito Justo. Ficava do lado da sinagoga. Sabe onde era ali? Era uma igreja, um ponto de pregação, de Mogi. Eu ficava lá em Corinto. Estava lá o ponto de pregação. Não tinha um profeta que se levantava para dizer para ele, Paulo, fica aqui, Deus tem uma obra contigo. Não tinha uma revelação. Não tinha ninguém, era uma igreja. Irmãos, mesmo que não tenha revelação, mesmo que não tenha profecia como dom do Espírito Santo, mas você tem a palavra de Deus para você, dizendo, não temas. Não temas, é uma noite profética. Não temas o que você está passando, vai passar, e a alegria de Deus vai tomar conta do teu coração. Glória a Deus. Vai, não temas. Isso não é nada para Deus. Essa doença não é nada para Deus. Aleluia. Seu marido, sua esposa, que não é crente, seus filhos, sua situação financeira, isso não é nada para Deus. Aleluia. Quem crê no Senhor, de nada tem falta. Glória a Deus. Aquietai de saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia. Paulo estava desanimado, ninguém era usado na rua, ninguém. Às vezes quando passa a serva de Deus, eu vou lá em Mogi, estou numa prova terrível. Cada um sabe a prova que tem, né? A minha área é enfermidade e peixinho. A minha área é enfermidade e pãozinho, peixinho. Mas Deus sabe. Esses dias estava passando duas servas de Deus, cabelo grande, bigode, boroque, bigode, coque. As saias lá embaixo, do outro lado, eu falei, é crente. Larguei a Marlene e passei para o outro lado da calçada, que é para dar de cara com elas. E estou passando. Falei, Jesus, usa elas. E minha esposa lá do outro lado. Usa elas. E ela vinha passou. Falei, meu Deus, ninguém me usa para falar comigo. Aí eu abro a Bíblia e Deus fala comigo desse jeito: não te deixarei e nem te desampararei. Foi Ele que falou, não foi ser humano. Ainda que você não tenha uma profecia, ainda que você não tenha uma revelação como impulso, né, do dom espiritual de alguém, tenha certeza de uma coisa: você tem a Bíblia Sagrada. Aleluia. Que diz que você não vai perecer, mas você vai ter a vida aí. Oh, glória a Deus. Paulo desanimado, vejo Paulo saindo, pastor Janino, saindo lá daquele ponto de pregação da casa de Tito Justo, e a Bíblia diz que o Cristo, o principal da sinagoga, se converteu, e muitos outros, mas ele estava desanimado, eu não quero nada em Corinto, chega, Corinto para mim, chega, e ele vai para casa. Eu acredito que ele entra lá, que ele precisa falar, shalom, que shalom nada, eu quero saber ficar quietinho. Ele entra no quarto dele, naquele momento ele descobriu que ele não precisava nada daqui da terra, ele não precisava de profecia, ele não precisava de revelação, ele precisava de algo que vem do céu. Hoje, esta noite profética, você precisa de algo que vem do céu para a tua vida, e algo que vem do céu para a tua vida é: fale e não te cales com o Senhor, porque Ele é contigo. Glória a Deus. Deus
te desampare. Ele é contigo. Deus, o anjo do Senhor desceu lá naquele quarto e disse para Paulo: fale e não te cales. O ânimo veio porque foi Deus que falou, foi Deus que revelou, Deus que me impulsionando para dizer para você o que Ele revela aqui essa noite para você. Continue falando, não se calando, continue falando desse amor, continue vivendo Cristo, continue respirando Cristo, continue orando, continue refletindo na palavra de Deus, continue confiando no que está escrito na Sagrada Escritura. Tenha fé, aumente a tua fé, faça exercício. A fé tem que ter músculo, a fé tem que ter músculo. Não é a academia que dá músculo para a fé, é a oração, é o jejum, é a leitura, é você ter intimidade com Deus. É isso que cria músculo na nossa fé. Fale e não te cales. Continue falando. Fale com Deus. Fale com o vizinho. Fale com quem está mais próximo de você. Não pare de falar do amor de Cristo. Não pare de pregar. Não pare. Um dia Deus falou para mim assim: pare de pregar, eu paro de te abençoar. Foi feio. Foi feio. Foi feio. Porque eu estava pensando em parar. E quem não pensa em parar? Não dá mais, chega, não aguento mais. Está muito difícil. E não adianta, hein? A gente sobe aqui e prega. Pastor Danilo, eu gosto de ver ele pregar. Outros também, Agir, Luciano, todos. Eu gosto, cada um com o seu jeito, com a sua personalidade. Cada um é um instrumento do jeito que Deus quer. É isso que a gente tem que entender. Eu prefiro mais Apolo, eu prefiro mais Ceifas, eu prefiro mais Paulo. Nada disso, eu prefiro ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Bendita, que venha verdadeiramente com conteúdo. Né? E eu fiquei pensando, eu vou terminar dizendo uma coisa aqui para vocês, que você não pode parar. Você tem que continuar falando e não se calando. Paulo continuou falando e não se calando. Mesmo em meio, depois de muitas tribulações que ainda vinha. Isso aí é convicção. Isso aí é convicção de fé. Nós temos que ter uma fé desse jeito. Não importa a circunstância, importa é Jesus com a gente. Aleluia! Importante é a gente andar com Cristo. Teve uma mulher em Pernambuco, e eu encerro. Teve uma mulher em Pernambuco, uma senhorazinha casada, assim, não é a Marleninha, igual muitos casais já de idade. E ela estava ali quietinha com seu marido, indo para a igreja, mulher de oração, mulher que tinha uma vida com Deus, homem que tinha. Ele morreu, Jesus levou ele, e ele era cabo da polícia militar lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco, lá no interiorzão. E ela passou umas 2 semanas, foi lá no quartel e disse assim: eu preciso falar com o capitão para ele liberar os papéis para eu receber a minha aposentadoria. Quando ela chegou lá, foi maltratada pelo recepcionista, um soldado. Eu preciso falar com o capitão. E o que a senhora quer falar com o capitão? Eu quero falar com ele, porque eu preciso, meu marido é aqui cabo, e eu preciso que ele assine os documentos para que eu receba a minha aposentadoria. A senhora espera aqui. Foi lá e disse: aqui está a esposa daquele cabo, aquele crente que vivia falando de Jesus aí. O capitão disse assim: pastor, vá lá, fala para ela que eu detesto crente, não gosto do marido, não gostava do marido dela, e se fosse por mim, eu mataria todos os crentes da terra. Ela escutou aquilo lá, mulher de fé, saiu, encontrou a primeira igreja que ela viu aberta, ajoelhou e continuou falando e não se calando. Fale e não se cale. E ela foi lá no último banquinho, falou: o Senhor ouviu o que eles disseram para mim? O Senhor ouviu tudo, Senhor. Levantou uma jovem lá da frente, veio até ela e disse: mulher, assim diz o Senhor, no tempo determinado eu direi, vai, e eu irei contigo. Será que Jesus não foi, pastor Enéas? Foi, mas ele disse que é diferente. Passou os dias. Teve uma vez que ela estava na igreja, passou lá umas 3 semanas, levantou uma serva de Deus e disse: mulher, se apronte, vai, amanhã que eu irei contigo.
Ela levantou bem cedinho. Ela foi caminhando. 2 soldados que tinham rendido os outros 2 da guarita, passou, olhou para ela e fez assim. E ela olhou, o Espírito de Deus falou assim: vai. E ela foi indo. Quando ela chegou perto da guarita, o soldado que estava na guarita fez assim para ela. E ela falou: não estou entendendo nada. E o Espírito de Deus falou: vai. Ela entra ali naquele escritório. O soldado olha para ela e bate continência para ela. E ela disse: eu trouxe os papéis. E ele fez assim. Ela abriu a porta devagarzinho do capitão. O capitão, quando viu ela, colocou as 2 mãos na mão. E ela disse: eu vim trazer os documentos. Ele disse assim: põe na escrivaninha. Ela pôs na escrivaninha, aquele capitão assinou toda a aposentadoria da mulher. Glória a Deus. Ela continuou falando e não se calando ao meio da tribulação. Passou uns dias, uns 15 dias. O soldado encontrou ela e disse: minha senhora, o capitão está procurando a senhora. Vai lá, o capitão está ruim demais, está com olheira, não dorme. O capitão nem come direito. A senhora pode ir lá? Eu falei: agora não, agora eu vou à oração, mas depois eu vou lá. Vale e não te cales. Quando ela foi lá, o capitão recebeu ela, levantou: senta, minha senhora, quer um cafezinho? Mudou a situação. Deus vai mudar a tua situação. Aleluia. Deus vai confundir aqueles que estão olhando para você e falou: o que você está fazendo naquela igreja, naquela quinta-feira fria? O que você está fazendo lá? Eu estou falando e não me calando na presença do meu Senhor. Senta aí. A senhora quer um cafezinho? Não, ela estava de jejum. E ele passa para um lado, passa para o outro, e fala: minha senhora, pelo amor de Deus, fala para mim o que está acontecendo. Eu procurei em todas as fotos aqui em Pernambuco e em outros estados. Fala para mim, senhora, quem era aquele homem que estava com a senhora aquele dia? Quem era aquele general que veio com a senhora aquele dia? Quem foi? Quem é? Eu não consigo achar quem era aquele general. Ela disse: aquele general, vale e não te cales. Aquele general era o Senhor Jesus Cristo. Ele desceu para me dar vitória. Ele dobrou o joelho e disse: eu quero aceitar esse general como meu Senhor. Eu quero esse general para minha vida. Fale e não te cales, porque Deus é contigo. Ficou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus e nasceu uma grande igreja que deu muito trabalho para ele, mas é uma igreja estratégica. Ficava na Ásia, era portuária, ela fazia comércio entre a Europa, a Itália e chegou até nós. Se vocês pesquisar, vocês vão ver a importância que foi o apóstolo Paulo depois de Jesus na nossa vida. Você também é importante. Você também é importante. Fale e não te cales. Essa é a palavra para você. Não importa o que você está passando. Fale e não te cales. Glória a Deus. Uma oração rápida. Curva a cabeça com permissão do pastor. Eu quero agradecer a tua vida. Quero agradecer a tua vida. Fale e não te cales por Jesus. Fale sempre. Deus é contigo. Vai passar. E a alegria de Deus vai tomar conta do teu coração. Fica firme. Fica firme. Porque essa é a tua esperança. Deus lhe dará a vitória. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos incentivar, nos exortar esta noite a continuar confiando em Ti, Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor, o nosso refúgio é o Senhor. Aquele, Senhor Deus, que confia no Senhor, é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Abençoa a tua igreja, que esta noite, Senhor, seja marcada como uma noite de fé, independente das nossas circunstâncias, mas que nossa fé seja inabalável e continuamos falando e não se calando do teu amor, para sempre, sempre, enquanto estivermos neste mundo, para um dia chegar na glória e continuar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor que eu servia lá, hoje eu sirvo aqui na eternidade. Amém e amém, Senhor.